Olá, hoje é sábado, 11 de agosto, e está no ar o Conexão TV Unicinos. Na véspera do Dia dos Pais, vamos mostrar a história de dois jovens que estabeleceram uma relação de amor e cumplicidade com o padrasto. No estúdio, a gente fala sobre a importância da figura paterna na vida dos filhos. Participe do nosso programa pelas nossas redes sociais, e-mail e site. Confira também as dicas da agenda cultural para você aproveitar os próximos dias aqui na região. E tem ainda a previsão do tempo para este domingo em todo o Rio Grande do Sul. Conexão TV Unicinos está no ar. Diante da perspectiva de novos casamentos e da nova recomposição familiar, a figura do padrasto passou a ser cada vez mais comum na nossa sociedade, né, Priscila? É sim, Gabriela. E já que amanhã é Dia dos Pais, a gente aproveita para mostrar agora a história de dois jovens que, depois da perda do pai biológico, encontraram no padrasto a referência masculina dentro de casa. Acompanhe. Quando Patrick tinha 2 anos de idade e o irmão Darby, 7, ficaram órfãos de pai. Algum tempo depois, a mãe deles, Maria, conheceu Marcos, que passou a fazer parte da família. Quando ele faleceu, eu fiquei sem ação, sem saber o que fazer da minha vida. Aí, de repente, apareceu o Marcelo, a gente se conheceu e ele assumiu, me deixou bem claro que eu entraria na vida dele e que eu levaria os filhos junto. E daí, desde então, ele começou a cuidar deles para mim, me ajudava a fazer deles o homem que eles são, né, hoje. Na época, com a minha idade, né, pensei bastante, era uma responsabilidade muito grande, né, e normalmente quando se é criado com aquela indução de família, entendeu, fui primeiro buscar e saber como eles eram, né? Fui entrando ao pouco na vida deles para saber se eu teria condição emocional ou não. Eu era muito novo, na verdade, na época. E aí, nesse caminho, fui me apegando, eu e a Maria, a gente foi dando certo, né? Entendeu? Porque, na verdade, eles não pedem para que tu entre na vida deles, né? Na verdade, tu vai invadindo o espaço que foi deixado por outra pessoa, né? E talvez até para mim foi um pouco mais fácil, porque o pai mesmo biológico não existia mais, né? Ao lado de Maria, Marcos assumiu a educação de Patrick e Darby. E mais do que marido, se tornou o pai dos meninos. Com o passar dos anos, foi dele parte da responsabilidade da formação dos garotos. Sempre foi meu pai mesmo, pai verdadeiro mesmo. Eu tenho como pai verdadeiro mesmo, não tem nada de diferente, nunca. Até a diferença que eu sinto é que eu tive 2 pais, na verdade, né? Um que fez e o que me criou, na verdade. Os 2 são pai mesmo. Depois de 5 anos de união do casal, a família aumentou com o nascimento de Caroline. Nunca teve essa diferença dela ser filha biológica mesmo e nós não. Sempre foi a mesma coisa. Até nos castigos, foi tudo a mesma coisa. Há 8 anos, Maria e Marcos estão separados, mas nada mudou na relação com os filhos. É meio que desgastante emocionalmente, né? Porque tu não tá mais junto, tu não tá ali todo dia, mas o meu coração tava, o meu pensamento tava. Todas as vezes que ele ligou para mim, eu me fiz presente, eu me fiz valer. E para essa família, não existe dia especial para comemorar o Dia dos Pais. Sempre é dia de celebrar o amor. No momento que eu assumi eles, não era mais eu. Era eu, mais o Darby, mais o Patrick e mais a Carol e a mãe deles. Eu não vivia mais para mim. A minha vida, entendeu? Está direcionada por um conjunto de coisas. A única coisa para o Marcelo que eu tenho para dizer para ele é agradecer o que ele fez por mim. Ele apareceu na minha vida só para criar realmente meus filhos e dar a educação que eles precisavam de um pai. Pretendo ser igual o meu pai foi para mim, né? Criar do jeito que eu fui criado, o que eu aprendi com ele e passar para meus filhos, né? É realmente um relato muito bacana, né, Priscila? Bom, a gente tem cada vez mais certeza de que o pai pode ser biológico, adotivo, o irmão, o vô, o tio, o padrinho ou algum amigo também. E são inúmeras as responsabilidades dele: ensinar, cuidar, proteger. Gabriela, a paternidade vem da representação masculina que faz você respeitar, querer seguir o exemplo ou mesmo buscar conforto nas horas difíceis. E pode ser laços de sangue ou não, né, Gabi? É verdade.
E é para a gente saber um pouco mais sobre a importância dessa figura na vida dos filhos que nós recebemos aqui no estúdio a psicóloga Marilda Pérez. Olá, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Bom, Marilda, como a gente viu, o pai, na verdade, qual que é a importância real do pai ou do padrasto, né, como nós vimos na reportagem? Bem, para a estruturação psíquica do indivíduo é necessário um representante da lei. E o pai faz esse papel. Né? E a figura paterna não necessita ser necessariamente o pai biológico, aquele que gerou. Né? Pode ser exercida por um avô, né? Às vezes até pela própria mãe, caso ela não tenha nenhuma outra pessoa na qual ela possa se apoiar. Mas, nos detendo no pai, que efetivamente amanhã é o Dia dos Pais, eu tenho a dizer que aquele que exerce a figura paterna, aquele que fica responsável pela estruturação psíquica como representante da lei, esse efetivamente exerce essa função. Né? Aquele lugar de provedor, aquele registro que tinha-se antigamente, que o pai seria o provedor da família e a mãe ficava encarregada da educação e a criação, isto já não faz mais parte deste momento. Realmente, né? Isso era uma outra questão que eu queria levantar, que a estrutura familiar já não é mais a mesma de antigamente, né? As coisas mudaram. Eu queria que você estendesse um pouco mais sobre esse assunto. Bem, hoje em dia nós temos muitos casamentos, recasamentos, né, uniões estáveis, e isso remodela o conceito de família. O papel do pai, ele se valida a partir da permissão da mãe. Né? Então, é esta mãe que autoriza este pai a exercer a figura paterna. Num recasamento, numa segunda união, é muito importante pensar que esse homem que adentra este lar precisa ser autorizado pela mãe a exercer a figura paterna, a função paterna, efetivamente. Né? Porque haverá, obviamente, uma resistência dos filhos quando o pai biológico ainda estiver vivo, né? Uma idealização pela família. Como se fosse substituir. Exatamente. Então, exatamente isso que a gente também queria comentar, né? A gente viu na reportagem uma relação boa entre o padrasto e os filhos da esposa, né? Mas nem sempre é assim, né, doutora? O que a gente poderia falar sobre isso? Quais são os pontos de divergência, né? Pois é, como representante da lei, é óbvio que o pai vai ter que, em alguns momentos, impor aquilo que é certo. E o que é certo nem sempre é desejável, né? Principalmente na adolescência. Os adolescentes tendem a impor as suas ideias, a um enfrentamento que é natural e até saudável. Mas, a partir do momento que a mãe autoriza este homem a exercer essa função paterna, ela fortalece a imagem dele. E hoje nós vemos que com as mulheres cada vez mais no mercado de trabalho, cada vez mais em situações onde elas são os chefes do lar, há uma tendência a uma desvalorização da função paterna. Né? Então, nós vemos assim, muitos jovens problemas com lei, com comportamento, né? Com pouca tolerância à frustração. Muitas vezes advém de uma não permissão da mãe, né? Para que esse pai possa exercer o seu papel. Bom, mudando agora o foco, né? Deixando os filhos, agora vamos falar dos pais mesmo, ou dos padrastos. Como eles encaram a paternidade? Há uma mudança, né? Nós estamos vivendo um momento de muitas mudanças. O pai, de antigamente, ele se detinha muito na função de provedor. Né? Ele era o provedor, a ele caberia decidir pelos destinos da família e trazer o apoio financeiro, né? A provisão financeira e material da família. Hoje não. Essa questão já mudou, né? Já mudou. Hoje nós vemos pais que levam seus filhos à escola, que ajudam a fazer os temas, que auxiliam as mães no seu trabalho doméstico, né? Então, é uma nova configuração. Só que a mulher precisa permitir. Né? Então, o pai vai adentrar esse mundo feminino, que era de cuidar e educar os filhos, a partir da permissão da mulher. E os pais hoje estão adentrando, eles estão mais ousados. E as mulheres também, por estarem mais envolvidas no seu ambiente profissional, nos seus sonhos profissionais, elas também estão abrindo um pouco mais. Então, é muito diferente querer dividir a tarefa do lar com o cuidado dos filhos. Né? E nós vemos pais que invadem esse espaço feminino, trocando fraldas, dando papinha. E é muito saudável. Né? Eles estão esses momentos, né? E eles estão se sentindo muito bem nesse lugar. No geral, as pesquisas mostram, né, principalmente na clínica, que a gente ouve muitos relatos, eles se sentem muito bem nesse lugar. Bom,
como nós vimos na reportagem, enfim, as crianças eram pequenas, né? Uma mãe casou, encontrou um outro companheiro. Como é que será que é para esse novo companheiro, então, se colocar mesmo como, bom, agora eu vou ser pai dessas crianças, mesmo não sendo pai biológico, vai se colocar para cuidar, para educar, enfim. Como é que será que é para ele, né? Nessa visão de quem está fora da família está entrando? Deve ter um certo medo, né? Pois é, no caso relatado, eu acho que ele era solteiro, né? Não tinha filhos. Então, a gente não nasce pai, a gente se torna pai, né? Sim. Então, é uma experiência, imagina a fragilidade, que muitas vezes ele se encontrou perante os desafios de exercer essa função, né? Então, quando os casais, muitas vezes, eles adiam, né, a possibilidade de filhos porque não se sentem preparados psicologicamente para essa responsabilidade. E, às vezes, uma gravidez indesejada ou até mesmo planejada implica numa insegurança por parte desses novos pais, né? É um desafio. É um desafio e eu diria que alguns, de acordo com a criação, com o modelo que trazem, se sentem mais seguros. Outros que não tiveram o mesmo modelo ou por questões próprias têm um pouco mais de dificuldade, né? Bom, doutora, nós precisamos encerrar agora. Muito obrigada pelas suas informações. Enfim, né? Não importa se é pai biológico, se é padrasto, enfim, o que importa é o amor que vai dar para os filhos, não é? Eu que agradeço e desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais que nos veem nesse momento. Obrigada, doutora. Veja a seguir na Agenda Cultural as dicas que o Conexão separou para você aproveitar bem o fim de semana. E não esqueça que tem promoção de ingressos para o cinema. Aproveite o intervalo e participe. Anote aí os nossos endereços: conexãotv@unicinos.br, facebook.com/tvunicinos e @tvunicinos. A gente já volta.